Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Precisamos nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Como a Teca falou, Ele pagou um alto preço. E hoje nós vivemos para adorar, para dizer quem Ele é, para declarar a bondade dEle, para declarar também o nosso amor por Ele. Amém? Não podemos nos esquecer que Ele nos ama. Antes de você amar Jesus, Ele te amou primeiro. Então, nesse momento, entregue o seu verdadeiro louvor, a sua verdadeira adoração. Pai, nós estamos aqui, Jesus, para te louvar, para te engrandecer. Nós estamos aqui para declarar o teu santo nome, o nome que é sobre todo nome. Nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá para estar em tua presença, Pai. Te agradecemos por estar aqui nos Cágados, juntos com os nossos irmãos, Pai. Nós podemos declarar a tua santidade, declarar a tua glória. Senhor, enquanto nós declaramos quem o Senhor é, revela aqui também, Deus, quem são os teus filhos para ti, Pai. Revela o teu amor por nós, Deus. Em nome de Jesus, e enche-nos da tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. A tua cruz nos atraiu e hoje nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos a redenção em Cristo Jesus. Aleluia. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigada, Jesus. O teu amor nos constrange, o teu amor nos atrai. Coloca a mão no seu coração e fale assim: Jesus me ama. Fala de novo: Jesus me ama. Declare: eu recebo o teu amor, Jesus. Eu recebo o teu perdão. Eu recebo a sua graça. Eu sou livre em ti, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? E é isso que nós vamos declarar aqui. O amor de Cristo é ousado. Como a palavra ela fala do pastor que foi atrás de uma ovelhinha, assim também Jesus se importa conosco. E se tiver necessidade, Ele vai atrás de nós. Então creia no amor de Deus pela sua vida. Não duvide do seu valor, porque você tem valor para Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos alcançou, que nos conquistou. Nós te agradecemos, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para
oramos pelo teu amor que é eterno, que é sem fim. Deus, oramos para que o teu amor seja derramado sobre cada coração, trazendo vida, Deus, removendo toda frieza. Senhor amado, que o teu povo seja aquecido, Pai, pelo poder do teu amor. Que o teu povo conheça a largura, a altura, a profundidade, o comprimento, Deus, do teu amor, Pai. E seja tomado pelo conhecimento do teu amor. E assim, Senhor, que esse povo seja livre para te adorar, para te amar, para viver a vida que o Senhor escolheu, Deus. Que entendam que são filhos amados e que se levantem como filhos amados. Muito obrigada, Jesus, por esse tempo, Pai. Nós te entregamos aqui, Deus, esse momento. Faz a tua vontade nessa noite. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quantos aqui estão felizes? Deus é bom. Deus é bom e tem cuidado de nós. Temos motivo para nos alegrar diante de um Deus tão bom, que deixa as 99 para ir procurar aquele que estava perdido, põe sobre os seus ombros e o traz de volta ao seu aprisco, ao seu aconchego, à sua segurança, ao seu cuidado, ao seu amor, à sua proteção. Jesus é bom. Amém? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira ou segunda vez? Se tivesse, coloque de pé para que nós possamos conhecer. Alguém? Glória a Deus, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Sinta-se à vontade na casa do Pai, tá bom? Que Deus os abençoe. Poder sentar. Muito bom ter vocês aqui em nosso meio. A palavra fala lá no Salmos 37, verso 25, o salmista Davi, ele fala algo que nós também devemos acreditar no Deus que cuida de nós, no Deus que nos ama, no Deus que é provedor, no Deus que tem cuidado do seu povo. E Davi diz no verso 25 do Salmos 37, ele diz: já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus descendentes a mendigar o pão. Fui moço, já agora velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Há um Deus fiel, há um Deus que é poderoso, há um Deus que tem poder para cuidar de nossas vidas. Há um Deus que é poderoso para suprir as suas necessidades. Há um Deus que é capaz de prover como tem provido sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que todos aqui, numa crise terrível a qual nós passamos dessa pandemia, ninguém aqui andou nu. Ninguém morreu de fome. Todos pudemos ter passado momentos difíceis, mas ainda assim Deus mostrou seu amor para conosco, provendo sobre a nossa mesa, provendo sobre a nossa vida, demonstrando o seu amor e o seu cuidado para conosco. Por isso não deixe de ser fiel ao Senhor. Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem sustentado a sua fé, tem nos sustentado. Então, honre ao Senhor, devolvendo a Ele aquilo que lhe pertence, o dízimo, a oferta. À frente da sua cadeira tem um envelope.
Você pode pegar aí esse envelope, separar uma oferta para o Senhor, separar o seu dízimo. Talvez você não tenha nada hoje, mas você pode levar esse envelope para a sua casa, no próximo culto, na quinta-feira ou no domingo, você trazer uma oferta, trazer o seu dízimo e entregar ao Senhor com alegria, porque é Deus quem tem cuidado de nós. Amém? Enquanto você separa o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos estar apresentando diante do Senhor. Vamos orar? Pai, nós glorificamos a Ti, meu Deus, por todas as coisas. Sabemos que o Senhor é Deus que cuida e que sustenta aqueles que em Ti esperam e confiam. Recebe o dízimo e as ofertas que hoje serão entregues diante do Senhor. Que o Senhor abra a janela dos céus e derrame bênção sem medida sobre o Teu povo. Sustenta os Teus servos aqui, meu Pai. Que nenhum tenha falta de coisa alguma, mas que o Senhor derrame as bênçãos, as abundantes bênçãos do Senhor recaia sobre a vida e sobre a mesa dos Teus servos. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Então, os irmãos que trouxeram, sai do seu lugar, traga aqui o gasofilácio. Venha com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Amém? Aqui contemplamos tua face e rendemos a Ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém? Vamos orar pelas crianças? Venham aqui as crianças para a gente abençoar. Amém. Estenda a sua mão, vamos orar por eles. Abençoe a vida dessas crianças. Pai, nós entregamos cada pequenino a Ti. A Tua palavra diz, deixai vir a mim os pequeninos. A eles pertence o reino dos céus. Senhor, o que nós estamos fazendo agora, Pai, é prepará-los para o Teu reino. Oramos para que eles conheçam a Tua verdade, não abandonem a Tua verdade, mas permaneçam firmes e enraizados nela, Pai. Livra-os de todo mal. Nós abençoamos a vida do ministro, Deus, e que esse tempo agora não seja um tempo de perturbação, não seja um tempo, Deus, de treva, mas um tempo de vida, de paz. Que a Tua presença venha invadir a sala que eles estiverem, Pai. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. A partir do versículo 1, nós vamos ter aqui também no telão. Quem não tiver com Bíblia pode acompanhar. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu vou fazer uma oração aqui por nós, Pai. Que esse ambiente seja movido pelo poder do Teu Espírito, assim como estamos falando dele, assim como estamos falando de Ti, Espírito Santo. Se mova nesse lugar com Tua vida, levando cada mente cativa à obediência de Cristo e removendo todo espírito perturbador, toda distração. Declaramos aqui mentes livres em nome de Jesus e nada vai roubar de nós a semente lançada, a semente que está sendo lançada pelo nosso Deus, a palavra de vida, a palavra da verdade, não nos vai ser roubada. Pelo contrário, vai germinar e vai dar fruto que permaneça para a glória de Deus. Eu declaro isso e creio nessa verdade, no nome de Jesus. Amém. Então, Nicodemos, ele era um líder religioso, ele era um fariseu. Então, os fariseus, eles, como eu falei, eles eram líderes conceituados, eles conheciam bem a lei e os profetas. Eles eram um exemplo para aquele povo ali, deveria ser, pelo menos. Né? Muitos fariseus não davam muito bom exemplo, eles exigiam do povo aquilo que eles mesmos não viviam, né? Eles viviam muito de aparência. Mas esse fariseu, ele reconhece Jesus, ele chamava Nicodemos, e ele olha para Jesus e ele fala para Jesus: olha, eu olhando para você, eu consigo ver que o que você faz é da parte de Deus. Não tem como o homem fazer o que o Senhor está fazendo, esses milagres, se não vier da parte de Deus. Só que aquilo que Nicodemos ele falou não surpreendeu Jesus. Jesus não ficou: obrigada, Nicodemos, que bom que você me reconheceu. Não. Jesus, ele meio que muda de assunto, ele fala assim: olha, eu vou te dizer a verdade. A verdade é que você não pode ver o reino de onde eu vim se você não nascer de novo. Aí ele fala: mas como que eu vou nascer de novo? Ele não entendeu o que Jesus estava falando. Ele achou que era de uma maneira literal, né? Que ele ia ter que entrar na barriga e nascer. E Jesus fala: não, você não pode entrar no reino se você não nascer da água e do Espírito. E ali Jesus, ele estava mostrando para Nicodemos que não importava o que Nicodemos pensava sobre Jesus. Nicodemos, ele precisava ter a sua vida transformada. Porque mesmo que ele reconhecesse Jesus como alguém que vinha da parte de Deus, Nicodemos, ele tinha que ter uma transformação de dentro para fora. Isso precisava mudar a vida dele. E Jesus sabia que naquele momento, ele só reconhecia Jesus por fora. Mas isso não tinha transformado a vida dele. Ele não reconhecia Jesus como Filho de Deus. Ele não via realmente quem Jesus era. E isso é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas, elas falam: Jesus, eu sei quem é Jesus. Jesus, ele mora no meu coração. Jesus, eu sei, eu vou lá na igreja toda quinta-feira, todo domingo eu vou lá conhecer sobre Jesus. Só que Jesus, ele é só essa pessoa que eu gosto de ouvir falar, essa pessoa que, para quem eu oro de vez em quando, eu rezo de vez em quando, mas Jesus não faz parte da minha vida. E Jesus fala que se eu não nascer de novo, se minha vida não for transformada pela água e pelo Espírito, eu não vou ver o reino de Deus. Ou seja, muitas pessoas, elas não serão salvas, elas não verão o reino, receberão a salvação, se elas não nascerem de novo, mesmo dentro da igreja. Você sabia? Que o fato de estarmos aqui sentados numa cadeira não significa que a gente nasceu de novo? E aí Jesus, ele fala de nascer da água e do Espírito. Quando ele fala de nascer da água, lá em Efésios, fala que Jesus limpou a igreja, limpou a noiva mediante a água da palavra. Ele purificou a igreja mediante a água da palavra. Aqui a água, ela pode ser simbolizada pela palavra.
Pode também ser simbolizada pelo batismo, mas a gente vendo algumas referências bíblicas, a água ela também simboliza a palavra de Deus. E se a gente for mais fundo, a própria palavra é Jesus. Lá em João, aqui mesmo em João capítulo 1, fala que o verbo, ele se fez carne, a palavra se fez carne, a palavra é o próprio Jesus. E Jesus ele fala, você tem que ter um encontro comigo, e você tem que me conhecer de verdade. Irmãos, como que nós conhecemos Jesus? Lendo a palavra. E não apenas lendo, essa palavra precisa ser vivida. Não adianta você falar que crê em Jesus, não adianta você falar que você vai à igreja, que você passou para a lei dos crentes. Se isso não for vivido por você, você não vai ver o reino de Deus. Eu não verei o reino de Deus. Jesus, ele não tem que estar só nos meus lábios. Jesus, ele precisa ser vivido por mim. E como que eu nasço da palavra? Lendo a Bíblia. Primeiro, eu preciso ler, eu preciso comer dessa palavra, eu preciso me alimentar dessa palavra e ser transformado por ela. Eu preciso crer que o que a palavra diz sobre mim é verdade. Eu preciso crer que o que a palavra diz sobre Deus é verdade. A gente acredita em tanta mentira que o povo fala. A gente acredita no que os nossos pais falaram sobre nós, no que as pessoas falam sobre nós, mas a gente muitas vezes não acredita no que a Bíblia diz sobre nós. Mas como que você vai acreditar em algo que você nunca ouviu ou nunca leu? Para isso nós precisamos nos apegar a palavra. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existem muitos cristãos, principalmente na parte da Ásia, no Oriente Médio, existem muitos cristãos que são perseguidos. Nós aqui, nós não passamos por perseguição religiosa como essas pessoas. A gente passa sim, às vezes nas redes sociais, algumas pessoas acabam passando por uma perseguição, mas é muito leve, perto do que tem irmãos passando. Você sabia que na China, eles dividem a palavra por folhas? E para eles esconderem, porque se alguém pegar eles com a Bíblia, eles são capturados. Depois você não sabe mais onde essa pessoa foi parar. E eles são capturados, são torturados e são mortos. Na China, Coreia do Norte, muitas igrejas que abrem, vamos colocar assim, que começam ali, elas são escondidas. Eles fazem igrejas subterrâneas debaixo da terra. Faz um buraco debaixo da terra e entra. Eles vão para o meio da floresta, uma floresta mesmo. Eles vão para o meio do mar, vão ir no barquinho, vai lá para o meio do mar, onde ninguém vai vê-los. Mas se eles são pegos, eles são mortos. E nós temos a palavra aqui. Você pode viver, andar para lá e para cá com a sua Bíblia. E muitas vezes a gente não tem coragem de parar e ler. E Jesus fala, você precisa nascer dessa palavra. Nicodemos, ele conhecia a lei. Ele conhecia os profetas, mas ele não deixava que essa lei transformasse o seu coração. Nicodemos era um homem que só tinha conhecimento aqui, mas não mudava aqui. Não adianta a gente saber de muita coisa. A palavra que nós temos ouvido e recebido, ela precisa transformar o nosso coração, amém? Isso é nascer da água. E Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer do Espírito. Irmãos, a Bíblia fala que a letra por si só, ela mata. Como eu falei, Nicodemos, ele conhecia a letra. Então isso não produzia nada nele. Você pode ler a Bíblia inteira e isso não traz efeito. Qual é a vida? Qual é o efeito que a Bíblia ela traz? O que faz uma pessoa ser transformada por essa palavra? É o Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito. Quando você lê a palavra, quem confirma a palavra no seu coração? Quando essa palavra queima, quando essa palavra te traz alegria, quando você ouve a palavra e fala, essa palavra é para mim. Quando você ouve a palavra e pensa, o que esse pregador está falando agora parece que é para mim, ele conhece a minha vida. Alguém contou da minha vida para ele, sabe o que é? É o Espírito agindo dentro de você e confirmando a palavra. Então não basta a gente apenas conhecer a palavra, a gente precisa nascer do Espírito. E aí Jesus, lá em João capítulo 14,
Jesus, ele fala para os discípulos assim, olha, e eu vou pedir ao Pai e ele lhes dará o conselheiro para estar com vocês. É o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque nem o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Antes de Jesus subir aos céus, os discípulos estavam muito tristes. Jesus fala, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Aí ele fala que no céu vai ter moradas, vocês lembram desse texto? E depois Jesus fala, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito da verdade. Ele vai estar com vocês, consolando vocês. Vocês não estão sozinhos. E nós não estamos sozinhos. O Espírito está conosco, amém? Todo aquele que recebeu Jesus no seu coração tem o Espírito. Agora me fala, você tem vivido no Espírito? Você se lembra que o Espírito está em você? E ele deseja ser seu amigo, fazer parte da sua vida? É preciso nascer do Espírito. Nós não veremos o reino de Deus se nós não caminharmos no Espírito. Hoje o Espírito não está só entre nós se manifestando. O Espírito está dentro de nós. Depois que Jesus subiu, o Espírito ele vem sobre todo aquele que crê em Jesus. Então nós precisamos nascer do Espírito. Precisamos viver essa vida de transformação por meio do Espírito. Amém? E a Bíblia fala que o Espírito, ele nos guia a toda a verdade. Porque o Espírito, ele conhece a mente de Deus. Ele sabe quais são os pensamentos de Deus. Então, quando o Espírito ele fala no coração de uma pessoa, ele revela os pensamentos de Deus para o coração dessa pessoa. Olha que lindo. E não é só para uma pessoa mas é só para o pastor. Não, é para você. A Bíblia é para nós. É para todo aquele que crê. É para todo aquele que deseja. Então, o Espírito, ele deseja não só habitar, mas ele quer revelar para nós as verdades de Deus. Precisamos nascer da água e do Espírito. E aí, o que acontece? Jesus ele pega e fala para Nicodemos, no versículo 7, olha, não fica surpreso, porque eu falei para você que você tem que nascer de novo. Nicodemos não estava entendendo muito o que Jesus estava falando. Eu creio que depois ele entendeu que ele fez parte até do sepultamento de Jesus. Como Nicodemos possivelmente era uma pessoa que também tinha um poder aquisitivo, um dinheiro. Ele e José de Arimateia, eles fizeram parte ali do sepultamento de Jesus, quando Jesus morreu. Eles cuidaram do corpo de Jesus para sepultar. Eu não sei até que ponto Nicodemos creu em Jesus, se ele entregou totalmente a sua vida. Mas nesse momento aqui ele não estava entendendo muito bem. Jesus ele fala no versículo 8, do vento. Ele fala, o vento sopra onde quer. Nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Você consegue ver o vento? Alguém consegue ver o vento aqui? Se o vento está soprando, você consegue saber de onde ele vem e para onde ele vai? Não, você pode sentir aqui a brisa, está indo para lá, mas você não sabe aonde mais ele vai. A Bíblia fala que quem é guiado pelo Espírito é assim. Sabe o que confirma se você nasceu de novo? Você vai ser guiado pelo Espírito. Você tem que ser essa pessoa que é soprada por Deus. Como assim? Essa pessoa que vive sendo guiada por Deus, que não vive mais para si mesmo. Ah, mas agora não tem mais a minha vontade. Ah, agora não tem mais. Ah, eu me visto assim porque eu gosto, porque eu quero. Não. Agora eu sou de Jesus. Eu vou fazer a vontade dele. Ah, mas eu vivia dessa maneira, eu ia para tal lugar. Não, agora não tem mais isso. Eu sou guiada por Jesus. Ah, eu vou viver aqui em Buíque para sempre. Ninguém me tira daqui. Não, eu não sei para onde eu vou. Só Jesus sabe. Ele vai me levar onde Ele quer. Quando você nasce de novo, de verdade, você passa a ser dirigido por Deus. Você já não manda mais na sua vida. Você já não governa mais a sua vida. Mas Jesus começa a te dirigir para onde Ele quer. Ele começa a te levar. Esses são os soprados pelo vento, pelo Espírito. E aí, a gente conhece os discípulos, né? Quem conhece aqui os discípulos? Pedro, Tiago, João, Mateus,
Barnabé veio depois, Tomé, André, e depois vem Paulo, e os discípulos de Paulo, tem Priscila, Áquila, tem Timóteo, Tito, enfim, muitas pessoas começaram a seguir Jesus, certo? Essas pessoas, elas tiveram encontro com Cristo, e porque elas tiveram encontro com Jesus, elas foram levadas aonde Jesus queria. Essa é a diferença de uma pessoa que teve encontro com Jesus e nasceu de novo. Ela é levada por Cristo e não importa, essa pessoa ela não tem medo de morrer. Porque quando essa pessoa começou a ser dirigida por Jesus, ela perdeu o medo da morte. Sabe quando uma pessoa, ela já não tem mais medo de morrer? É quando ela já morreu para ela mesma. A gente estava falando no discipulado. Você vai morrendo para a sua vontade. Você vai morrendo para o pecado. Você vai morrendo para os seus desejos. Você, não vou viver assim, eu não vou viver assim, eu não vou. Chega uma hora que o que você tem vivo é só o seu corpo. E se for necessário, você entrega também. Mas isso é aos poucos. Tem gente que não tem coragem de entregar um lápis por Jesus. Tem gente que não tem coragem de entregar uma coisinha, um tempinho do seu dia para Jesus, quanto mais a vida. Isso é aos poucos, nós vamos aprendendo. E os discípulos deixaram tudo. Se vocês verem na palavra, Pedro, Tiago e João, depois de uma grande pesca, Jesus ele virou para eles. Imagina, irmãos, você trabalha. Você fez aí, tem na sua lavoura tem milho. Você vende milho. E depois que você tem ali uma grande colheita, tá tudo ali para você vender, Jesus passa assim e fala, me siga. E você abandona tudo, todo o milho e começa a seguir. Tipo, você tem família para cuidar, você tem filhos, mas você deixa tudo por Jesus. Eles fizeram isso. Eles deixaram o barco cheio de peixe, porque eles vendiam peixe, eles eram pescadores. E foram com Jesus. Não é loucura? É loucura, mas tem gente que faz isso hoje. Tem pessoas que estão deixando a vida por Jesus. E Jesus pede de vocês também. Não é só de nós, não. O Jonathan estava lá em São Paulo, ele podia viver a vida dele boa lá. Ele voltou. Voltou ainda casado, né? Voltou com um presente. E a Gi teve que abandonar a vida dela para vir. Seu Carlos abandonou a vida dele lá em São Paulo e veio. E tantas outras pessoas. Tem irmãos que abandonaram a vida e foram para a China. Ah, Sara, para ser perseguido pode ser perseguido, pode ser morto. A gente não entende, é loucura, mas quando uma pessoa ela nasceu de novo, ela começa a viver com Cristo, ela não se importa. Isso define se você nasceu ou não nasceu de novo. Quem está dirigindo a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Para onde você vai? O que você está, para onde você está se movendo? Jesus está dirigindo a sua vida? E aí alguns falavam para Jesus, olha, eu quero te seguir, Jesus, naquela época. E aí Jesus falou assim para alguns, olha, as raposas têm os seus covis, têm suas tocas. Os passarinhos, eles têm os seus ninhos, mas eu, filho do homem, eu não tenho onde recostar a minha cabeça. Jesus, ele não estava falando, olha, eu não tenho dinheiro, tá? Para te sustentar. Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando assim, olha, se você vai viver comigo, se você quer me seguir, você tem que pensar que eu sou guiado pelo Espírito. Pode ser que um dia eu durma numa casa com um travesseiro, com um cobertorzinho. Pode ser que um dia eu durma ao relento, eu durma ali ó, no mato. Eu não sei. Você está disposto? Os discípulos estavam e seguiram Jesus. Muitos, deixa eu sepultar primeiro meu pai. Ou seja, deixa eu esperar meu pai ficar velhinho e morrer. Depois eu venho te seguir. Aí Jesus, né, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Sabe, quando a gente decide viver com Jesus, a gente tem renúncia, entrega, é sacrifício. Você entrega algo por Jesus. Não é fácil para ninguém. Todo mundo precisa entregar alguma coisa. Por quê? Porque Jesus deu a vida dele por nós. E se nós queremos segui-lo, a Bíblia fala que esse é o destino. Em Lucas 9 fala, quem quer seguir-me, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Me siga. Quando você lê a Bíblia, você não fica preso ao que as pessoas falam. Porque você pode ouvir muitas palavras. Você pode chegar dentro de uma igreja e ouvir só que Deus te ama e que Ele quer te prosperar, que Ele vai te dar vitória. É verdade? É.
Mas a verdade maior é que Jesus disse, se a gente quiser seguir, a gente vai sofrer também. A gente vai ter que deixar algumas coisas também. E o que Jesus pede de nós hoje? O que Jesus pede de você hoje? Esse é o evangelho que eu conheço. Eu não conheço o evangelho aqui que Jesus falava, olha, venha para mim e sejam prósperos, venha para mim, eu vou dar dinheiro. Jesus pode dar? Pode. Ele abençoa? Pode. Ele te dá o que você precisa. Se você pensar na sua vida hoje, veja que Jesus tem suprido as suas necessidades. Se você confia nele, ele supre as suas necessidades. Mas o evangelho é o evangelho de cruz. Você quer viver com Jesus? Você quer ser guiado por ele? Esse é o destino. E aí quem é soprado pelo vento, eles entendem isso. Essas pessoas, elas sabem, eu não sou desse mundo, por isso eu não vou viver como alguém desse mundo. Irmãos, a gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, homens têm que sustentar a casa, tem mulheres também que sustentam a casa. Eu não estou falando que você tem que deixar tudo e começar e andar aí sem fazer nada. Não. Faça o que você está fazendo, mas ouça o Senhor. Entenda que você não é daqui, não ame esse mundo, não busque só as coisas desse mundo, busque a Deus e Ele vai te direcionar ao que Ele tem para você. Quem é soprado pelo vento vive assim, gasta sua força para fazer a vontade de Deus, mesmo que seja um preço alto. Essas pessoas, elas não sabem o que vai acontecer com elas, mas elas dependem de Deus. Esses são os nascidos do Espírito. E o que eu acho mais legal é que essas pessoas, elas são as pessoas mais felizes da terra. Elas podem não ter muita coisa aqui, mas elas são felizes, elas são completas. Porque Jesus é a alegria, Jesus é a vida que age dentro dessas pessoas. Talvez você foi uma pessoa que deixou o seu emprego por Jesus. Talvez você foi uma pessoa que deixou de fazer algo por Jesus. Mas o Senhor está falando, você continua vivendo assim? Eu quero usar a sua vida. Nós temos falado aqui nos cultos que o Senhor não quer só usar nós, o Senhor deseja usar cada um aqui na obra. Então se comprometa com Jesus, faça uma aliança com Jesus. Eu quero viver com Jesus, eu vou viver a minha vida para Ele. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Não existe nada melhor do que ser uma pessoa que vive mediante o Espírito, que é levado pelo Espírito de Deus, que é dirigido pelo Espírito de Deus. E aí eu quero falar sobre alguns discípulos, algumas pessoas que viveram com Jesus e que seguiram o mesmo destino, que foi o destino da morte. Escuta bem, quando a gente fala de morte, já dá aquele aperto no coração, né? Poxa, eu vou viver com Jesus, eu vou ter que sofrer, morrer? Não. A diferença é que quem vive com Jesus vai passar pelo que todo mundo passa, porque todo mundo aqui sofre, certo? Todo mundo aqui passa por um momento difícil. A diferença é que essa pessoa, ela vai passar por todas essas coisas feliz, porque ela tem Cristo. É diferente. Nada bate uma pessoa que vive com Jesus, nada. Quer dizer que ela não vai chorar? Vai chorar, mas depois ela vai se alegrar. Entende? Eu conheço pessoas assim. Há poucos dias eu soube da notícia de uma pessoa que é amiga nossa, uma pessoa que é como uma amiga, uma mãe, uma pessoa que é muito próxima de mim. E o marido dela, ele está num câncer que aparentemente não tem cura. Que ele pode morrer a qualquer momento. E se você ouvir essa mulher, essa esposa falando, você fica pensando, meu Deus, será que eu sou crente de verdade? Porque ela louva a Deus. Se o Senhor tirar meu marido, amém. Eu amo o meu Jesus, Ele sabe o que é melhor. Se o Senhor deixar o meu marido viver, eu vou ficar muito feliz, porque é o que eu quero. Sabe, irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis. E Jesus, Ele disse que nós íamos passar. Jesus, Ele não enganou ninguém. Quem engana são as pessoas. Jesus, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha para mim, eu venci o mundo. Essa é a diferença. Você pode passar por alguns momentos difíceis e ainda ser feliz, como você pode ser livre deles.
Vai ter momentos que Deus vai privar você, vai te guardar. E não vai deixar você sofrer em alguns momentos. Mas outros Ele vai permitir, porque o sofrimento Ele também faz parte do aprendizado do homem. Eu falo por mim, eu nunca aprendi feliz. As maiores, como posso falar? As maiores aprendizagens que eu tenho, as fases de amadurecimento da minha vida foram em momentos difíceis, não foram em momentos bons. Eu não aprendo no momento de festa. O que eu vou aprender no momento de festa? Mas eu aprendo no momento mau. Eu amadureço, eu cresço, eu fico mais forte, não é assim? Uma árvore, ela se fortalece mais na tempestade. Ela vai criando, ela vai alargando as suas raízes, para ela ficar mais firme na terra e não ceder. É assim, nós somos como uma árvore. Vem a tempestade e a gente se prende em Jesus, a gente se agarra em Jesus. E depois que Jesus, ele morreu e ressuscitou, outros homens também seguiram esse destino felizes. Estevão, na Bíblia fala que Estevão foi morto apedrejado. Eles jogavam pedras até aquela pessoa ela morrer. Ele foi morto assim. Enquanto ele estava morrendo, Estevão, a Bíblia fala que ele olha para o céu e ele vê os céus abertos e Jesus estava em pé. Jesus, ele se assenta num trono. Mas naquele momento Jesus estava em pé, sabe o quê? Esperando Estevão. Ele estava recebendo Estevão. Tiago, irmão de João, foi decapitado. Decapitado quer dizer que passaram uma espada no seu pescoço. Tiago, irmão de Jesus, foi espancado e apedrejado até a morte. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. A história conta, isso não está na Bíblia, isso é história. São relatos que a gente tem fora da Bíblia. A história conta que ele não se considerou digno de morrer como Jesus. Então ele pediu para ser morto, para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo, ele foi decapitado. André, ele foi crucificado de forma transversal. A história conta que enquanto André estava crucificado, possivelmente ele foi amarrado. Então ele ficou muito, eles não crucificaram ele com pregos. Então ele ficou muito tempo pendurado, agonizando ali, muitos dias. E a história conta que enquanto ele estava ali, ele falava, as pessoas iam lá ver, e ele falava de Jesus para as pessoas, enquanto ele estava lá na cruz. E quando ele soube da sua sentença de que ele ia morrer, a história conta que ele foi andando e falando: ah, amada cruz, como eu almejo você, como eu quero abraçar você. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo da cruz, mais perto eu fico de Deus. Quanto mais eu me afasto da cruz, mais longe eu fico de Deus. Olha isso. Bartolomeu também foi crucificado. João, ele morreu de forma natural em idade avançada. Os irmãos conhecem Apocalipse. Foi escrito por João. Ele escreveu na ilha de Patmos. Era uma ilha que os detentos, que os homens presos ficavam lá. Só que João, a história conta que antes dele ser preso, ele foi jogado dentro de um tacho de óleo quente. Só que ele milagrosamente não morreu. Depois disso, ele foi preso e na ilha de Patmos, nessa ilha que ele estava preso, ele teve uma visão. Foi quando ele vê Jesus. E quando Jesus começa a falar com ele, e aí nós temos aqui Apocalipse. E ele também escreveu esse evangelho aqui, de João, e escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, que são cartas que ele escreveu para a igreja. Timóteo, ele foi morto a pauladas. Um bispo em Antioquia, que chamava Inácio, ele foi morto por leões. Era muito comum em Roma eles colocarem as pessoas numa arena, num lugar bem grande, e soltarem leões ou feras famintas. E esses cristãos, eles eram devorados. Às vezes eles jogavam cristãos com seus filhos. E eles eram devorados ali por feras. Policarpo, era um bispo de Esmirna. Ele
ele foi jogado, eles fizeram ele como lenha, sabe? Fizeram dele lenha e atearam fogo nele. Só que, milagrosamente, também o fogo não queimava o corpo dele. E eles olhavam e viam que o fogo não queimava o corpo dele. Ele estava vivo. Ele era bem velhinho. Ele tinha lá os seus 86 anos, pensa. Pegaram uma lança e fincaram nele. Aí ele morreu. Tinha uma moça que se chamava Felicidade. Olha o nome dela, Felicidade. Ela tinha 7 filhos. Ela se converteu, ela era viúva, ela não tinha marido. E ela e os seus 7 filhos, eles se converteram. E eles tentaram, os romanos ali, os soldados, tentaram falar com ela, as autoridades. Olha, sacrifica aos deuses. Porque na época, você negava também sacrificando aos outros deuses. Você não precisa viver com Jesus, você não precisa ser cristã. Sacrifica aos deuses e vive. Ela falava, não, eu não vou. E eles tentaram, falaram com os filhos, com cada um. Não. Até que eles sentenciaram ela. Sabe qual foi a tortura dela? Eles torturaram ela, sabe como? Eles mataram cada um dos seus filhos na frente dela. Alguns dos seus filhos foram mortos com açoites que tinha chumbo na ponta. E eles batiam até aqueles filhos dela, até aqueles meninos morrerem. Teve um que foi jogado de um precipício, de um lugar muito alto, e ela viu todos morrerem na sua frente. E a história conta que enquanto ela via esses seus filhos morrerem, ela falava para eles sendo torturados, ela falava, não negue a sua fé. Se lembre que Cristo está esperando vocês. Continuem firmes. E depois que todos os 7 filhos morreram, eles mataram ela. Se eu não me engano, decapitada. Uma moça chamada Perpétua, ela era rica. E ela se tornou cristã e foi presa. Ela amamentava um bebezinho. Eu não me lembro se ela foi... Eu acho que quando ela foi para a prisão, ela tinha um bebezinho recém-nascido. Chegou uma hora que ela passava tanta fome na prisão, tiveram que tirar o bebê dela. O pai dela ia lá, Perpétua, não faz isso. Eu quero que você viva, minha filha. Ou pelo menos pelo seu filho. E ela falava, pai, assim como um vaso de barro, ele não pode ser outra coisa, senão um vaso de barro, essa é a essência dele. Ele é de barro. Eu não sou outra coisa a não ser cristã. É isso que eu sou. Eu não posso dizer que eu sou outra coisa, eu sou cristã. Se você falasse que você era cristão antigamente, você ia ser morto. Não é como hoje, que tem muitos cristãos que não são cristãos de verdade. Irmãos, por que eu estou falando isso? Não é para causar medo. É para a gente ver que isso ainda acontece. Você sabia que tem homens e mulheres sofrendo por causa de Jesus? Porque eles creem em Jesus e a gente aqui às vezes fica morrendo, sabendo que Jesus pagou um alto preço por nós, a gente não faz nada. É um pouco que a gente tem que fazer, um pouco de compromisso. Na verdade, o compromisso sincero que Jesus pede de nós, a gente não dá. A gente vive de qualquer jeito. E o Senhor está dizendo, é o momento da gente se arrepender, da gente voltar e nascer de novo. Amém? Em Hebreus 11 fala de pessoas. Se você ler Hebreus 11, você vai ver os heróis da fé. E a palavra fala que esses heróis da fraqueza, eles tiraram força. Eles tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Uns foram torturados e recusaram ser libertos. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Vocês sabiam que o profeta Isaías foi cerrado ao meio? O Isaías aqui da Bíblia que a gente lê foi cerrado ao meio. Postos à prova, mortos ao fio da espada. O mundo não era digno dessas pessoas, a Bíblia diz. O mundo não era digno. Esse mundo não é digno de pessoas como esses, que vivem por Jesus. Quem aqui quer viver de verdade com Jesus? Levanta a mão. Você quer firmar o seu compromisso com Cristo? Levante-se então.
pode se levantar. Todos aqueles que desejam. E faça a sua oração agora. Seja sincero com o Senhor. Se nós olharmos para nós, eu vou entregar meu filho para morrer por Jesus? Não vou nada, né? Se a gente olhar para nós, a gente vai pensar que a gente não é capaz. Mas não pense nisso. Apenas se concentre em viver para Jesus. O que você tiver que viver, Ele vai estar com você. Ele vai te dar força para viver. Amém? O que nós precisamos nos lembrar é que nós não somos daqui. Você é do céu. Imagina a sua vida. Vocês conseguem ver o grãozinho que está aqui? Quase ninguém consegue. Sua vida é isso. Olha a eternidade aqui, ó. Tudo isso aqui é a eternidade. A sua vida é um grãozinho. A eternidade é para sempre. O que é a sua vida aqui na terra perto da eternidade? Não vale a pena a gente se esforçar aqui para viver eternamente com Jesus? Vale a pena ou não? Vale. Se esforce. Muitas pessoas estão vivendo de qualquer maneira, achando que vão para o céu. Não se engane. É aqui que a gente decide para onde a gente vai. Você só está aqui ainda porque é o momento de você decidir aonde você quer passar a sua eternidade. E Jesus te chama. Ele quer que você esteja com Ele, amém? Pai, aqui nós estamos, Senhor, aqui estão seus filhos. E eu oro, Deus, para que essa palavra, Deus, entre no nosso coração, produzindo vida, produzindo efeito, Deus, para o qual ela foi lançada. Eu oro a Ti, Senhor, desperta cada coração aqui, Deus. Eu oro para que o amor, o desejo dos Teus filhos pelo Senhor aumente. Eu oro, Pai, para que a cada dia eles sintam a necessidade de estar contigo e de viver para Ti. Aqueles que ainda não tiveram experiência contigo, Deus, dê experiências, Pai. Eu quero profetizar na vida de cada um aqui, experiências com o Teu Espírito. Ao chegarem nos seus lares, que eles sejam livres, libertos, por meio do Espírito, por meio da palavra, que haja arrependimento, que haja mudança de vida e que cada um se firme na Tua presença, na Tua palavra e decida viver uma vida livre, em nome de Jesus. Eu declaro aqui mentes livres, os Teus filhos ao conhecerem a Tua palavra, que sejam libertos, porque a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu oro, Deus, que essa verdade liberada os liberte inteiramente e os leve para o céu, Deus. É o que nós queremos, que os nossos irmãos estejam conosco no céu, Pai. Queremos estar no céu contigo, que cada coração aqui seja tomado pelo poder do Teu amor, Deus, captado pelo poder do Teu amor, e que cada um aqui decida não viver mais para si mesmo, mas para Ti, Senhor. Ouça a oração de cada um aqui, Deus, e se revele aos Teus filhos e filhas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Jamais me deixa. Glória a Deus. Foram abençoados? Como é bom, né? Ouvir a palavra de Deus. Mas nós temos que nos preparar. Vocês estão preparados? A ter esse caminho com Deus. Acho que nenhum de nós estamos preparados ainda, mas nós temos que nos preparar. Que é isso que Deus tem para nós. Cada um de nós. Amanhã, célula, né, Everaldo? Amanhã tem a célula aqui, 7 horas da noite. Quinta-feira, nosso culto. Novamente. Venham, participam. Nesse momento, nós estamos na igreja aqui, é para nós estarmos juntos, aprendendo um pouco mais. Esse é a preparação. Para estarmos com Cristo, para estarmos com Deus. Nós juntos, um aprendendo com o outro e aprendendo da palavra de Deus.
um orando pelo outro, orando pela igreja, agradecendo a Deus, orando, intercedendo por alguém, por um familiar, por um vizinho, orando para algo que você espera de Deus para você. Estar firme na presença de Deus, estar buscando, sempre indo, como a Sara pregou, sempre indo em direção à cruz, direção a Jesus. Não que Jesus está na cruz, Jesus está aqui conosco, mas a cruz representa Jesus, a vida com Deus. Nós temos que estar sempre nessa direção. Domingo, ceia do Senhor. Então venha preparado. Deus abençoe cada vida que esteve aqui hoje, aqueles que estão nos visitando, que Deus abençoe, e que se sinta à vontade, sentida no coração, venha quantas vezes vocês quiserem. Aqui é a casa do nosso Pai, é a nossa casa, nós somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Esse lugar que é para nós aprendermos mais, ficarmos mais firmes, buscar a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Ficam de pé. Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus. Obrigado, papai, por mais essa noite, Pai. Essa noite tão gostosa, Pai. Essa palavra, Pai, que, Deus, eu sei que tenha tocado em cada coração aqui, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem ministrado em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, Pai. Por cada detalhe que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Deus, nos dê uma semana, Pai, abençoada, Pai, na sua presença, Pai. Deus, o que for nós fazemos nessa semana, Pai, nosso trabalho, a nossa labuta, o nosso dia a dia, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai. Deus, que nós venhamos, Pai, sempre, Pai, lembrar de olhar para o céu, Pai, e lembrar que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, todos os dias, Pai. Obrigado, Jesus, nos leva para a nossa casa, Pai, debaixo da sua proteção, Pai, do seu braço forte, da sua mão poderosa, Pai, e nos dê, Pai, uma semana, Pai, Deus, de bênção, Pai, de bênção na sua presença, Pai. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Salve seu irmão com a paz e com a graça do nosso Pai Jesus.